pessoas lindas! Eu sou a Mo e esse é o Bentô, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete e, eventualmente, sobre cosplay e cultura pop leste asiática num geral também. E hoje eu tô aqui pra indicar dramas coreanos, porque eu sei que as pessoas criaram muito preconceito sobre produções coreanas e por isso eu vim indicar algumas séries maravilhosas que estão disponíveis na Netflix pra vocês conhecerem um pouco mais da cultura através do entretenimento e não apenas largar o seu preconceito de lado, mas talvez fazer a família mudar de opinião também. Então vem comigo! Só pra situar vocês um pouquinho, eu tô chamando de drama porque na Coreia se chama drama mesmo. Em japonês, por causa da pronúncia, se fala dorama, mas em coreano é drama mesmo, então seguimos usando a palavra drama. Essa seleção de obras não foi só escolha minha. Toda a lista de hoje foi selecionada junto com os meus pais que começaram a assistir dramas coreanos comigo e a gente sempre acompanha agora juntos. E claro, eu já vou avisando que eu não vou dar spoilers, eu vou falar sobre os gêneros de cada obra, os temas tratados e um pouquinho da minha opinião pessoal, né? Por que eu tô indicando, mas não vou dar nenhum spoiler, ok? Começando por Stranger, que é um drama excelente pra quem curte filmes e séries policiais, de drama, suspense e crime. Tá, eu preciso lembrar vocês que eu não falo coreano, tá? Ainda. Eu gosto muito da língua, tô tentando respeitar a pronúncia, mas o meu coreano não é bom. Então já me perdoem a pronúncia, que às vezes pode não estar tão perfeita. A história acompanha o promotor Hwang Si-mok, que enquanto participa da investigação de um assassinato, acaba conhecendo a Han Yoo-jin, uma tenente da polícia, e ambos acabam no meio de um grande esquema de corrupção no sistema judiciário e na polícia. Não é confirmado na série, mas o promotor Si-mok tem características comuns do espectro autista, como hipersensibilidade auditiva, certa dificuldade de interagir socialmente, dificuldade de compreender regras sociais sem sentido como hierarquias, e também tem um senso forte de justiça, que é o que move as suas decisões no trabalho, fazendo com que ele acabe irritando pessoas bem poderosas por não abaixar a cabeça pra ninguém. A tenente Han Yoo-jin é o completo oposto em questão de características e comportamento social. Ela é bem extrovertida e até incomoda ele no começo, mas os dois se alinham no senso de justiça e por isso ela se torna a única com quem ele se sente mesmo à vontade, né? O que ajuda muito enquanto eles trabalham juntos. Apesar disso, a dinâmica dos personagens não força eles a uma relação romântica. A cumplicidade que eles têm é de respeito e admiração, e isso também é um destaque do roteiro. É um drama e suspense policial intenso, mas com um ritmo bem interessante, personagens realistas, né, trama cativante, além de conversar também um pouco com a nossa realidade, não é mesmo? Signal é a série que você vai ver logo depois de Stranger, porque também gira em torno de suspense policial, de drama e crimes, mas com viagem no tempo! No drama, o perfilador criminal Park Hae-young resolve um caso de sequestro depois de conversar com um homem misterioso através de um rádio igualmente misterioso. Depois ele descobre que esse rádio conecta ele a Lee Ji-han, um policial que havia desaparecido há 15 anos enquanto tentava encontrar um assassino em série que até o presente não tinha sido pego. Então os dois trabalham juntos para resolver esses crimes e até salvar a vida do próprio Ji-han. Esse seriado é bem emocionante, a ambientação das duas épocas é muito legal, os personagens são muito carismáticos e a trilha sonora é muito marcante e colabora bastante para a trama também. Falando em viagem no tempo, agora a gente vai para um romance, que também tem drama e comédia com Familiar Wife. A história é sobre um marido infeliz que não aguenta mais as crises de raiva da esposa e fica se perguntando como seria a vida se tivesse se casado com uma antiga colega de faculdade. E é aí que em um evento misterioso ele acaba fazendo um desejo que o permite voltar no tempo e mudar o seu futuro, fazendo com que ele de fato acorde casado com essa outra mulher. Essa sinopse pode parecer bem injusta, mas o desenvolvimento da história é excelente e questiona, né, várias atitudes e relacionamentos e as estruturas familiares no geral. E a gente vai conhecendo melhor todos os personagens e a relação que eles têm uns com os outros. Eu senti que esse especificamente tocou bastante meus pais, porque acho que rolou uma identificação nas dificuldades que eles já passaram no decorrer da vida e também gratidão por continuarem juntos, né? Então é bem emocionante. Outro drama que tem uma pegada mais familiar é Jardim Celestial, que é o nosso favorito, inclusive, aqui em casa, e que tem um formato bem de novela. Tem mais personagens também, e é uma das histórias mais lindas que a gente já viu aqui. A série conta a história de uma mulher que precisa da ajuda do pai depois do marido ir preso por conta de uma dívida. Ela acaba se mudando pro interior com as duas filhas, uma adotiva da relação anterior do marido e uma biológica. Isso depois de anos sem se falar com a família,
e a partir disso todos vão se conhecendo e aprendendo a conviver, não só nesse núcleo familiar, mas com toda a vila também. É uma história muito emocionante, com personagens muito humanos, relações diversas sendo trabalhadas de um jeito muito sensível, né? Então, assim, não tenho palavras pro quanto essa novelinha é linda e deixou a gente com saudades aqui. A gente realmente, às vezes, lembra dos personagens como se a gente fizesse parte da vila. É muito bom. Rola muito no café da manhã, a gente fala, nossa, como será que tá o Sr. Jung agora, né? Aquelas... Com alguns temas em comum com Jardim Celestial, Navileira é um drama maravilhoso que fala de sonhos, tempo, perdas e como as pessoas que estão ao nosso redor são importantes pra gente crescer também. A série é sobre o Sr. Shim Do-cheol, um senhor de 70 anos que é carteiro aposentado, mas sempre sonhou em ser bailarino. Mas por preconceitos e dificuldades da vida, esse sonho nunca se realizou. E é aos 70 anos que ele acaba buscando fazer aulas e conhece o Lee Cherok, um rapaz de 23 anos que começou no balé um pouco mais tarde do que é geralmente esperado, mas tem muito talento e quer poder se tornar bailarino profissional também. Então o Cherok acaba ficando responsável por dar aulas ao Sr. Shim, e a relação dos dois se torna linda e é muito comovente. Essa série é de chorar bastante, tá? Mas é uma emoção positiva, que valoriza as relações entre os personagens, o crescimento pessoal de cada um e, né, que só seria possível porque eles estão juntos. É difícil encontrar histórias com protagonistas idosos e que retratem as preocupações, os desejos e os sonhos de quem tá nessa faixa etária. Então ver diversos personagens de diversas idades vivendo as suas vidas, tanto nessa série quanto em Jardim Celestial, é bem gostoso e dá pra aprender bastante também. Em vários desses dramas a gente percebe a relação que os coreanos têm com a morte, perdas, e a gente também vê algumas tradições em funerais, né, e as crenças sobre o pós-vida. Então tem vários seriados que tratam disso de um jeito interessante e às vezes até divertido, como em Oh My Ghost, que é um drama, mas também tem seus traços de comédia. Ou é uma comédia que tem traços de drama? Nesse drama a gente acompanha a Na Bong-san, que é muito tímida, medrosa e tem uma autoestima muito baixa porque sempre viu espíritos desde criança. E isso sempre deixou ela muito assustada. Por isso ela não tem amigos e mesmo no restaurante em que ela trabalha, ela não consegue ter um bom desempenho. Mas aí um dia ela é possuída pelo espírito da Shin Tsune, uma garota que acredita que morreu virgem e precisa perder a virgindade para poder ir finalmente pra luz. Uma garota, ela é um fantasma. O tempo dela como espírito errante na Terra tá acabando e ela corre o risco de se tornar um espírito maligno. E por isso ela se aproveita desse poder da Bong-san e acaba se apaixonando pelo chefe de cozinha do restaurante em que ela trabalha. A partir daí a gente descobre mais sobre todos os personagens, inclusive os segredos por trás da morte da Sune, enquanto a Bong-san aprende a gostar mais de si mesma e se comunicar melhor. Tem momentos bem dramáticos e bem cômicos também. Eu acho que se eu posso dizer algo sobre os dramas coreanos, é que existe um equilíbrio muito bom com relação ao humor. Então mesmo em séries mais dramáticas, tem momentos de descontração. Não fica o tempo todo insistindo numa sensação pesada. Eu acho que isso ajuda a gente a ver mais lados dos personagens, então eles ficam mais realistas. Eu precisava recomendar Hae-ryung, a historiadora, também pra vocês, que é uma série que mistura romance e tramas políticas, mas é uma série histórica. E mesmo sendo histórica, tem ali alguns temas atuais. Tudo acontece no século XIX da era Joseon, na Coreia, e a gente conhece a Hae-ryung, que sempre foi incentivada pelo pai a estudar e queria mais, né, para a própria vida do que se casar e ter filhos. Nesse mesmo período, o governo decide admitir historiadoras mulheres pela primeira vez, então ela presta o concurso e passa. Em paralelo, a gente conhece o príncipe mais novo, que fica isolado do palácio e gosta de escrever romances secretamente. Os dois se conhecem e não se dão tão bem no começo, mas conforme eles vão se conhecendo, eles percebem que desejam a mesma coisa, que é a liberdade. É um romance bem fofo que não deixa a individualidade dos personagens de lado. E também é uma ótima porta de entrada para dramas de época, que são muito bons e nos apresentam muito da história da Coreia. Inclusive é bem comum que nessas obras históricas a gente veja um pouco da invasão japonesa na Coreia nesse período, coisa que a gente quase nunca tem contato, mas que foi extremamente violenta todas as vezes que aconteceu e tem sequelas até hoje. Principalmente pra gente que gosta de anime e mangá e admira a cultura japonesa, é legal entender um pouco mais o papel do Japão ali no leste asiático. Mesmo que essa série não foque nisso, fica aí a dica pra vocês observarem em outros dramas históricos. Porque o Japão não costuma falar disso, né? Eles não costumam falar dos crimes de guerra que eles cometeram. Então é legal prestar atenção nisso, porque não é um paraíso, né? A história do Japão também tá manchada aí.
E pra fechar com chave de ouro, talvez você já tenha visto ou ouvido falar, mas Tudo Bem Não Ser Normal fez um sucesso absurdo e não é à toa. É realmente uma série de drama excelente e com a temática da saúde mental em destaque. No drama a gente conhece os irmãos Moon Gan-tae, o mais novo, e Moon Sang-tae, que é o mais velho e autista. Os dois vivem se mudando e fugindo de um passado violento e são o único apoio um do outro. O Sang-tae é muito fã da Ko Moon-young, uma autora de livros infantis que também foge de um passado violento e tem que lidar com diversos traumas que dificultam a sua interação com outras pessoas. Um dia os três se conhecem e acabam se tornando apoio uns para os outros, aprendendo a lidar com as próprias dificuldades, necessidades e até se tornando mais independentes, podendo se libertar de certa dependência emocional que tinham entre eles mesmos. A série é toda pautada em traumas e como lidar com a saúde mental, e isso é um tabu no mundo todo, então na Coreia não é diferente. Inclusive eu preciso dar destaque pro Sang-tae, que é um personagem autista e que foi escrito com bastante cuidado e foi interpretado por um ator que, até onde a gente sabe, não é autista, mas fez um trabalho excepcional com muita pesquisa e cuidado também. Isso tudo é narrado como um conto de fadas nos moldes das obras da Ko Moon-young, e as histórias dela também fazem um paralelo com os aprendizados dos personagens, trazendo sempre uma moral pra gente. Os livros da autora inclusive foram publicados aqui no Brasil pela editora Intrínseca e são iguaizinhos aos do drama. Eles são lindos, eu comprei todos e eu choro lendo toda vez. Muito bom. Inclusive achei que ia chorar nesse vídeo, mas eu consegui não chorar. Eu chorei fazendo roteiro só. Apesar desse ser o nosso quadro de cultura pop japonesa, do mesmo jeito que eu quero que as pessoas reconheçam e respeitem a cultura japonesa e os produtos de entretenimento de lá, eu quero que toda a cultura seja igualmente respeitada. Então, eventualmente, eu vou falar um pouquinho mais sobre produções de outros países do leste asiático por aqui também. Acho que isso é importante pra gente começar a entender que não dá pra colocar todo mundo dali na mesma caixinha e que é importante ver pessoas de outras culturas de forma mais humana. Eu já comentei aqui antes sobre como espalharem o coronavírus como um vírus chinês colocou pessoas descendentes ou turistas leste-asiáticos em risco, que essas pessoas estão sofrendo agressões, violências e até sendo assassinadas quando nada disso é culpa delas. Então ficam aqui minhas recomendações e também a sugestão da gente repensar os nossos preconceitos com seja lá o que for. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, comenta aqui que eu quero saber e o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Eu sempre quero as sugestões de vocês. É isso e até semana que vem!